Olá, uma vez mais aqui estamos juntos no nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Como é bom estarmos aqui, como é bom ter você juntinho de nós. E hoje temos mais razões para nos sentirmos bem acolhidos, pois receberemos aqui a presença ilustre do companheiro Roosevelt de Itumbiara, que veio trazer para nós, dentro do estudo do Evangelho, as reflexões em torno do capítulo 18 da obra Boa Nova, de Humberto de Campos, intitulado A Oração Dominical. Junta-se à doçura e maestria do Roosevelt, a primorosidade desta obra de Humberto de Campos, nos falando ambos com tanto carinho desse presente divino através de Jesus, que é a oração dominical, que vem de Dominus, pois deve ser um fato relevante, importante, dominante na nossa vida, a busca por estarmos afetuosamente mais próximos de Deus, nosso Pai. Essa deve ser uma busca constante. Mas não vou dar spoiler, porque o Roosevelt vai desenvolver o tema com muitas reflexões e com muita maestria. Aguardemos mais um instante. Teremos a oportunidade e já te convidamos para estar conosco interagindo ao vivo hoje, mais tarde, ou para assistir quando queira. Estará disponível em todas as plataformas, YouTube, podcast, assim por diante, os nossos diálogos com o Evangelho, onde teremos um pouquinho mais de tempo para desenvolver as reflexões. Então esteja conosco também em nossa live. Assim como convidamos, esteja mais próximo de nós, aproveite as oportunidades de agir e interagir conosco. Precisamos, é imperativo também, difundirmos a mensagem do bem, pensarmos juntos no bem. Então, interaja conosco, coloque o seu comentário, faça a sua crítica, sua sugestão, enfim, como você se sentir melhor. E no final deste nosso podcast, também convidamos para permanecer no nosso momento de oração. Hoje trazemos a poesia Mensagem Fraterna, de Alto de Souza, que muito nos toca, sobre o tema também oração. Se quiser se sentir à vontade, se sentir necessidade, coloque um recipiente com água e confie, porque a espiritualidade maior, que está sempre junto dos nossos corações, estará aproveitando esses instantes para uma vez mais nos auxiliar integralmente. Feito todos esses convites, te fazemos um último convite do fundo do nosso coração. Receba o nosso abraço fraterno e vamos ouvir. Pessoal, muito boa tarde, companheiros de caminhada, amigos queridos do Grupo Irmão Áureo. Com muita honra, com muito prazer e com muita satisfação, eu convido a todos para que possamos, em breves instantes, comentarmos algo sobre a obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, psicografada pelo Chico Xavier. Especificamente o capítulo 18, intitulado Oração Dominical. Neste capítulo, retrata uma conversa de Simão Pedro com Jesus. Simão Pedro, instigado pela sua sogra, após ter sido curada por Jesus, ela que vinha com males constantes, e foi então curada por Jesus. A sogra do Simão Pedro, maravilhada pelas habilidades de Jesus, ela então instiga Pedro a interceder junto a Jesus pela sua família, Sabedora que Jesus, então, é o intercessor direto de Deus para conosco. E Simão, na sua
singeleza, a sua simplicidade, ele se dirige a Jesus, pedindo-lhe que possa interceder para aplacar as agruras, as durezas na qual a família vem passando. Se nós observarmos essa passagem, todos nós temos de tempos em tempos, cotidianamente, podemos assim dizer, momentos de aflição. E nesses momentos nós nos recorremos às orações. E é justamente o que Simão Pedro se dirige a Jesus, perguntando se Deus ouve todas as preces. Posteriormente, um dos apóstolos faz a pergunta para Jesus, como nós devemos orar? E Jesus então responde a Pedro que sim, Deus ouve todas as nossas preces. E de fato isso é uma realidade, Deus ouve todas as nossas preces. A grande questão é o que nós devemos pedir, como nós devemos orar. E no decorrer do capítulo também vem dizendo, nós temos que nos recolher no íntimo para efetuarmos as nossas preces. Não há necessidade de fazermos preces em público, de ficarmos repetindo palavras decoradas, palavras rebuscadas. Há necessidade de tudo isso? A conclusão é que não, que nós devemos nos recolher na intimidade. E essa intimidade, não necessariamente, ela implica nós entrarmos num cômodo da nossa casa, trancarmos a porta. É na intimidade, no nosso interior. Nós temos que abstermos de ruídos internos, de turbulências internas, a serenarmos os nossos corações, a serenarmos os nossos pensamentos. Todo local é local para orarmos, seja no trânsito, seja no trabalho, e aliás devemos estar em orações constantes, O que não quer dizer ficarmos repetindo palavras decoradas, elaboradas. Pensamentos simples são orações. Uma canção do Inário, que eu gosto bastante, é a melhor oração. A melhor oração é o amor. Então nós devemos exatamente cultivar isso. E o que pedirmos? O que devemos pedir? Então há orações que efetuamos pedidos, sim. Porém também há orações nas quais nós devemos agradecer, nas quais devemos dar graças a tudo, Em tudo dai graças, como já diz o apóstolo Paulo, Em tudo dai graças. Então é uma oração. Uma passagem do Chico, com uma moça que estava em condições muito precárias, acamadas, e o Chico insistiu para que ela dissesse Jesus. Várias e várias vezes que ela dissesse Jesus. Até que tantas vezes repetidas ela pronunciou de forma muito precária Jesus. E ao desencarnar essa moça, uma certa vez, relato do Chico, que ele estava doente, essa moça veio, já desencarnada, e pronunciou Jesus para ele. E foi uma oração, que Chico estava doente, e ela, ao pôr a mão no peito dele e pronunciar Jesus, ele sentiu melhoras. Então, uma simples palavra, mas imbuída de muito sentimento, é uma oração. A todo instante, oramos.
Então, o capítulo ele vem trazendo justamente esse ensinamento de Jesus. Como devemos orar e o que devemos emitir nessa oração. Então Jesus explica para Simão Pedro que nós devemos pedir, não restringir os nossos pedidos a bens materiais, mas que seja feita a vontade do Pai que está no céu, que é justamente quando um dos filhos de Alfeu, acreditam-se que seja Levi, posteriormente Mateus, porque foi ele que fez o relato escrito. Ele pergunta: então como devemos orar? Ensina-nos a orar. Que foi justamente quando Jesus dispôs os apóstolos em círculo e proferiu a oração dominical, conhecida por nós popularmente como o Pai Nosso. E que possamos refletir na profundidade da oração do Pai Nosso. O que se deve entender por cada uma das passagens? Por que exatamente Jesus relata Pai Nosso? Enfatizando que todos nós, indistintamente, somos filhos desse Pai grandioso. E eu convido a todos para que reflitam sobre esse capítulo e estejam conosco para que possamos tecer comentários mais aprofundados justamente de cada uma das passagens do Pai Nosso que estais nos céus. E santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de toda a prática do mal. Que possamos, então, ter essa oração simples, mas de imensa profundidade, que possamos analisar passo a passo essa mensagem há mais de 2000 anos proferidas por Jesus e que ficou perpetuada. E que a graça do Pai, então, esteja em cada coração que nos ouve e que estão em nossas mentes, sejam encarnados ou desencarnados, e que possamos, juntos, em instantes, fazermos um estudo mais completo sobre a oração dominical. E que a paz do Mestre esteja em todos os corações. Iniciaremos o nosso momento de oração de hoje com a poesia Mensagem Fraterna de Alta de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes chora, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás
a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. E então Jesus, atendendo ao chamado da poetisa, atendendo ao teu chamado, Mestre, buscamos nesses instantes o recolhimento e a prece, voltando nossas atenções para o íntimo dos nossos corações. E como nos ensinaste, Jesus, aqui, nesses instantes, nos colocamos como nós mesmos, com tudo que temos em nosso coração. E lembrando do carinho da divina misericórdia, reconhecemos em nós tanto dificuldades, sofrimentos, problemas, quanto realizações espirituais no nosso caminhar, coisas boas e belas que já conseguimos ter em nós, Jesus. E acompanhados desse teu amor imenso que nos envolve, no ensinamento da prece te rogamos, ampara-nos, Jesus, para que possamos sentir a presença de Deus Pai em toda parte, aqui neste exato momento, trazendo luzes de amor profundo que nos envolvem, nos asserenam e nos tranquilizam. Bem como Jesus, em cada instante de nossas vidas, ajuda-nos a reconhecer as mãos divinas paternalmente nos conduzindo pelos caminhos da vida. Que o nosso olhar, Jesus, possa ser mais caridoso, a fim de reconhecer a misericórdia divina agindo em toda parte. E sensibilizados, possamos reconhecer nossas necessidades, mas também reconhecer a presença do outro em nossa vida, num familiar que nos pede amparo e auxílio, num desconhecido que passe pelo nosso caminho, no companheiro de trabalho, de estudo, enfim, Jesus, nas diversas ocasiões do nosso cotidiano. Reconheçamos a ação divina em cada coração que esteja conosco. E que assim, Jesus, sob nova luz, sob um novo olhar, encaremos a vida com mais ânimo e força, reconhecendo que a vida é ânimo, é força, é convite ao bem e à estruturação interior. Que sobre estas novas vibrações, nosso coração se encha de luz, acompanhando todo o esforço de Deus para o nosso crescimento. Graças te damos, Mestre amigo, pelas bênçãos do Evangelho. Graças damos à espiritualidade maior pelas bênçãos da doutrina espírita em nossas vidas. Graças damos aos céus, a Deus nosso Pai, por tanta luz e por tanto amor em nossas vidas. Que assim seja.